Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês, o ministro Marcos. Eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Que a graça, que a misericórdia de Deus venha superabundar na sua vida nesse dia. Amém? Que a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela venha inundar o seu coração neste dia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É importante, irmãos, você que tem acompanhado aqui o conteúdo desse canal, que você faça a sua inscrição no canal, é gratuita, que você curta, que você compartilhe com o máximo de pessoas, pois o objetivo desse canal é levar a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, a palavra da reconciliação. Nós sabemos que estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, e a vinda de Jesus Cristo se aproxima. Então é importante que a mensagem de Deus ela seja levada para o máximo de pessoas. Amém? O objetivo é trazer almas para o reino do Senhor. Amém? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Está aqui no livro de 1 de Reis, capítulo 18, no versículo de número 30, diz assim, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30, fala um pouquinho de quando Elias desafiou os profetas de Baal. Amém? As coisas para Deus, irmãos, não pode ser feito de qualquer maneira. Tem que haver preparação, tem que haver consagração. Elias, quando ele desafiou aqueles profetas de Baal, ele não fez as coisas de qualquer maneira. Ele se preparou e assim ele saiu daquela situação. O nome do Senhor ele foi glorificado, foi exaltado. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Amém? Nada é para nossa exaltação. Nós não devemos buscar a glória dos homens. Nós devemos buscar sempre a glória de Deus, exaltar o nome do Senhor. Amém? Então é importante nós prepararmos, nós consagrarmos a nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco a respeito do altar. Era comum antigamente, no Antigo Testamento, quando algum sacerdote ia oferecer algum holocausto, Deus sempre pedia para esse sacerdote preparar um altar. O altar, a palavra altar significa local de sacrifício. Hoje, na nova aliança, na época da graça, nós não temos que oferecer sacrifícios para Deus. O sacrifício que nós temos que oferecer para Deus é o nosso coração quebrantado. É o nosso sacrifício de louvor, de oração, de adoração a Ele. Mas o nosso altar, o nosso coração tem que estar reparado. É claro que quando você vai a uma igreja tem um altar ali, onde as pessoas pregam a palavra, onde é ministrado louvor. Esse altar também tem que estar consagrado. As pessoas que sobem ali têm que estar com a vida diante da presença de Deus, para que a nossa oferta de adoração seja agradável ao Senhor. Então aqui no livro de 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim, Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Amém, irmãos? Depois você continua lendo essa passagem, que ela é muito importante, mas o que eu queria trazer aqui hoje, que o nosso altar tem que estar reparado. Elias, naquele dia, ele reparou o altar do Senhor, como diz no versículo 30, que estava quebrado. Naquela época, o povo ficava em 2 pensamentos. O povo ficava sacrificando a Balins, o povo ficava na feitiçaria, na idolatria, e isso desagradava ao Senhor. Irmãos, só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. O nosso caminho para chegar até Deus se chama Jesus Cristo.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É importante nós repararmos o nosso altar. Às vezes a pessoa fala que confia em Deus, mas dentro da carteira dela tem um galho de arruda, ela fica se apegando num pé de coelho, ela fica se apegando nessas coisas. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor. A única coisa que pode mudar a nossa vida quando nós damos ouvido é a palavra de Deus. Então é importante nós repararmos o altar na nossa vida, o altar do nosso coração. Às vezes o altar nosso está quebrado, como estava quebrado na época de Elias, porque às vezes guardamos uma mágoa no nosso coração, guardamos um ressentimento, guardamos, algo que é desagradável diante dos olhos do Senhor, e isso torna o nosso altar quebrado. A Bíblia diz que nós temos que tomar cuidado com as raposinhas, porque elas consomem a vinha. O que são as raposinhas? São aquelas pequenas coisas que nós fazemos que achamos que não é errado fazer, mas que aos olhos da palavra de Deus é errado. Se Deus falou que não é para fazer, não faça. Busque a direção de Deus. Não deixe as raposinhas entrar na sua vinha, porque se as raposinhas entrar na sua vinha, elas vão começar a consumir aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Então repare o altar do seu coração hoje. Repare o altar da sua vida, para que quando você dobrar os seus joelhos para orar ao Senhor, você receba a resposta de oração. Naquele dia, Elias desafiou os 850 profetas de Baal. Elias reparou o altar que estava quebrado. Ele colocou ali o holocausto e quando Elias orou, desceu fogo dos céus e consumiu aquele holocausto. Assim é na nossa vida nos dias de hoje. Quando nós dobrarmos o nosso joelho, Deus irá responder às nossas orações se o nosso altar estiver reparado diante do Senhor. O altar hoje é o seu coração. Amém? O altar hoje é a sua vida. Uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Senhor. É claro, irmãos, que não é pecado a pessoa de se divertir, a pessoa sair com o marido, com a esposa, com os filhos, fazer um passeio. Isso não é errado. O errado é quando nós colocamos o divertimento, quando nós colocamos o entretenimento na frente das coisas de Deus. Deus ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Então, se o seu altar não está reparado, se tem faltado alguma coisa, se você tem faltado com algo diante de Deus, peça perdão a Ele e repare o seu altar. Amém? Coloque Deus como primícia na sua vida. Leia a Bíblia, ore, medite. Amém? Depois você leia essa passagem toda aqui, quando Elias desafiou os profetas de Baal. Amém? Então nós vamos fazer uma oração agora, em nome de Jesus, e creia que Deus vai abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos, meu Deus, meditando a Tua Palavra. Eu apresento a vida de cada irmão que está nesse momento recebendo essa mensagem. Nós falamos um pouquinho aqui hoje, Pai, do altar. O nosso altar tem que estar reparado. Se há alguma fenda, se há alguma brecha no nosso altar, meu Deus, o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha, Pai, para que nós venhamos a corrigir, meu Pai. Ajuda essa pessoa que muitas das vezes não consegue orar, essa pessoa que não consegue ler a Bíblia, que não consegue assumir um compromisso de ler a Bíblia, de orar, de meditar. Parece que sempre acontece alguma coisa com ele ou com ela, que ela não consegue, meu Deus, ler a Bíblia, não consegue orar. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Teu povo. Nós queremos que o nosso coração seja totalmente para Ti, para a Tua presença. Elias, naquele dia, ele não foi envergonhado, porque o altar dele estava reparado diante do Senhor. Mais importante do que o altar que ele preparou era que o coração dele estava inteiramente na Tua presença. E é o que o Senhor quer de nós hoje, que o nosso coração esteja totalmente na Tua presença. Ajuda-nos, Deus, a vivermos em santidade.
Ajuda-nos, Senhor, a vivermos no temor da Tua palavra, na obediência, em nome de Jesus. Ajuda cada um dos meus irmãos que está recebendo, que está ouvindo essa mensagem no dia de hoje. Eu peço, meu Pai, a Tua bênção, que o Senhor alcance a vida de cada um deles com a Tua misericórdia. Guarda a vida de cada um deles do maligno, Pai. Livra a vida deles do mal, em nome de Jesus. Dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.